Continuando aqui com o nosso aulão, vamos agora então para o nosso módulo 3 bater um papo sobre regras de derivação, beleza? Então, vem comigo. E olha só, para a gente falar de regras de derivação, eu trouxe 3 funções que por enquanto a gente não sabe resolver, mas ao longo do aulão a gente vai tirar de letra, beleza? Eu vou começar com esse carinha aqui. Aqui eu tenho x ao quadrado vezes tangente de x. Aí você vai falar, pô Rafa, sei derivar x ao quadrado, derivada de polinômio. E sei derivar tangente, derivada de alguma função trigonométrica. Isso a gente viu lá em derivadas clássicas, beleza? Só que aqui eu não tenho nem x ao quadrado e nem tangente. Eu quero derivar x ao quadrado vezes a tangente. E aí, ó, não sei resolver ainda. Mas relaxa que se a gente for treinar e aprender a regra do produto, essa derivada sai, beleza? Aqui é bem parecido com esse. A diferença é que agora, ao invés de eu ter um polinômio vezes uma tangente, né, um polinômio vezes uma trigonométrica, eu tenho um polinômio sobre uma trigonométrica. Então eu tenho um quociente de duas funções, beleza? Então, para derivar esse cara, mesmo eu sabendo x à quarta, derivar x à quarta e sabendo derivar seno, por enquanto eu não sei derivar. Mas também consigo derivar depois que eu aprender a regra do quociente. E aqui eu tenho um caso diferente, tá? Porque aqui eu não tenho nem o x ao cubo e nem o cosseno de x. Eu tenho uma mistura dos dois. Eu tenho cosseno de x ao cubo. Então eu tenho uma função dentro da outra. É um polinômio dentro de uma trigonométrica. E aí, essa derivada a gente tira usando uma regrinha chamada regra da cadeia. Então, vamos ver essas regras nessa ordem. Vamos começar então com a regra do produto. E aí, para a gente começar a ver essas regras de derivação, eu acho que vai ser mais tranquilo para a gente se nós virmos como que funciona a regra e depois ir treinando. Beleza? Então eu vou trazer um post-it no qual eu vou enunciar aqui a regra. Sendo f e g duas funções de x, tá? Se eu quiser derivar o produto delas, esse produto, quando eu derivo, vai dar o seguinte. Eu repito o f, só que eu repito f', tá? Ou seja, a derivada de f. E multiplico pelo g paradão. Ou seja, esse g é o mesmo que esse. Show de bola. E vou somar isso com o f paradão, que é a função aqui do início mesmo, sem derivar, multiplicando pelo g', que agora é a derivada do próprio g. Como isso aqui é uma soma, tanto faz se eu começo a escrever essa regra por esse lado ou por esse, tá? O que importa é que a minha derivada ela vai saltar. Ela estava primeiro no f, depois ela saltou para o g. Então, vamos aplicar essa regra e ver como é que fica, tá? Nesse meu caso aqui, que foi o que a gente viu lá na outra folha, eu posso separar essas funções com f e com g. A cor até ajuda a gente. Eu vou chamar o x ao quadrado de f e a tangente de x de g. E aí como que fica o meu y'? Meu y' fica a derivada do f, então a derivada de x ao quadrado, regra de derivação de polinômios, eu dou um peteleco no 2, o 2 cai multiplicando e perde uma unidade. Então vira 1, vira 2x. 2x o que, Rafa? 2x vezes o g. O g é o próprio tangente, então vai ficar 2x tangente de x. Não acabou ainda porque falta esse termo. Então eu vou somar com esse termo. Esse termo vai ser f, o f é o próprio x ao quadrado, vezes o g', que é a derivada do g, ou seja, a derivada da tangente. Derivada de tangente é secante ao quadrado de x. E olha, fechou, é exatamente o valor da minha derivada. Se você quisesse, poderia até colocar x em evidência, mas não precisa, tá? Tá derivado e tá pronto. Vamos ver agora esse outro exemplo aqui. E aí, para ver esse outro exemplo, na verdade eu vou manter aqui o recorte, ele está bem posicionado aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos de novo chamar um de f e outro de g. Vou chamar esse aqui de f, já que eu chamei aqui de azul, vou chamar o azul de f também. E o seno vai ser o meu g. O meu y' vai ser, então, a derivada do f. O e elevado a x é aquela função maluca que quando a gente deriva dá ela mesma. Então, a derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Vezes o g. O g fica parado. Então, por enquanto, nem mudei a função, tá vendo? Deu a mesma coisa. Deu y' igual a e a x vezes seno de x. Mas não acabou. Falta esse termo. Então, vamos somar aqui e vai dar f paradão é o próprio e elevado a x, vezes a derivada do seno. E aí a derivada do seno é cosseno. Então olha só que bacana. Terminamos essa derivação. Se quisesse colocar em evidência, inclusive, ficaria e elevado a x, seno de x, mais cosseno. Mas não precisa, tá? Se você escrever assim, já vai estar certo e o professor já vai gostar. Show! Só que agora, vamos elevar um pouquinho o grau de dificuldade dessa brincadeira.
Vamos ver o caso em que eu tenho três funções multiplicadas uma pela outra. Será que vai ser a mesma coisa? Vamos começar daqui, tá? Eu vou chamar uma dessas funções de f e as outras duas juntas vão ser o g. Então eu vou chamar por enquanto aqui de f e isso tudo aqui vai ser o g. Pô, Rafa, a regra se aplica? Relaxa que a regra se aplica. Vamos ver como é que fica. Eu vou ter y' é igual a derivada do f, é o f', né? A derivada do f é o 2x, que a gente já calculou. E o g, ele é isso tudo. Então eu repito aqui. Cosseno de x, ln de x. E vou somar com o f parado. O f é o próprio x ao quadrado. Não precisava ter escrito f aqui, x ao quadrado. Vezes o g'. E o g' é tudo isso aqui. Então, vezes cosseno de x, vezes ln de x. E isso tudo aqui derivado. E olha só, aqui eu tenho de novo uma função vezes a outra. Então, eu posso fazer a regra do produto de novo. Se eu chamar esse aqui de f e esse aqui de g, eu vou repetir a regra do produto. E aí, repetindo a regra do produto, aqui vai ficar y' é igual a 2x cosseno de x, ln de x, por enquanto eu estou só repetindo, tá? Mais x ao quadrado, vezes... Aí eu vou colocar isso tudo aqui em evidência, tá? Derivada do f é a derivada de cosseno, então eu vou ter menos seno, vezes o g, então vai ficar com o ln, vai manter aqui paradão, mais o f, que é o cosseno, vezes a derivada do g, que é a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Fechou. Se eu aplicar a distributiva desse x ao quadrado aqui, olha só como é que vai ficar esse resultado. Esse resultado vai ficar dessa forma aqui. E aí, olha que bacana. Eu não coloquei essas cores aqui à toa. Porque, olha só, nesse primeiro termo eu tenho 2x vezes cosseno vezes ln. Cosseno e ln são esse pedaço aqui. E o 2x é derivada de f. Agora, olha o segundo termo. O x ao quadrado e o x ao quadrado ficaram iguais. O ln e o ln ficaram iguais. Agora, o cosseno virou um menos seno. E nesse terceiro termo aqui, falamos do primeiro e do segundo, agora no terceiro, eu tenho x ao quadrado paradão, cosseno paradão e 1 sobre x, que é a derivada de ln. Então deu para ver que a derivada foi, ó, pulando de termo. Eu primeiro derivei esse, depois somei com esse, com o mesmo termo, só que com o do meio derivado. E agora, depois, no final, quem estava derivado era o último. Então eu posso generalizar a regra do produto para mais de uma função. Vou escrever aqui para 3, mas eu consigo pegar a mesma ideia para mais de uma função. Eu vou ter, como eu fui pulando a derivada, eu vou ter primeiro o f' vezes o g vezes o h. Isso aqui são três funções diferentes. Eu posso chamar, por exemplo, o f aqui de f, o g, na verdade, poderia ser, nessa regra, só o cosseno, e o ln só o h. Eu vou somar isso agora com f vezes g' vezes h, mais f vezes g vezes h'. Aí você vai me perguntar, pô, Rafa, e se tivessem 4 funções? Aí você adicionaria um quarto termo aqui, onde o linha ia pular para a quarta função. E 5 funções, a mesma ideia. Então agora nós sabemos derivar qualquer função que seja definida por um produto de outras funções. Beleza? Fechamos então agora esse enunciado aí de regra do produto. Vamos começar a falar sobre regra do quociente. E aí eu vou manter a ideia, eu vou mostrar a regra e a gente vai treinar em cima dela, tá? A regra vai ser o seguinte, ela vai ser um pouquinho parecida com a regra do produto, mas tem que tomar bastante cuidado. Olha só, f é uma função e g é outra. Eu tenho uma função em cima e outra função embaixo. E eu quero derivar isso tudo. Eu vou fazer uma barra de divisão gigante aqui, porque eu vou precisar dessa barra. E aí, como que fica a regra? A regra vai ficar f' vezes g, e por enquanto está parecido, menos, aí que está a diferença, tá? Menos f vezes g'. Então, aqui não tanto faz mais, porque antes era um mais e agora é um menos. Então, essa ordem faz toda a diferença na regra do quociente. E eu vou pegar isso tudo e vou dividir por quem está embaixo, que é o g, ao quadrado. Tá? Então, vamos manter essa regra aqui. Nesse caso, eu tenho o meu f vai ser a função de cima, que é x à quarta, e meu g vai ser o seno de x. Então, meu y' vai ser, vou colocar a barreirona que eu sei que eu vou precisar, e aí eu vou ter f'. F' é derivada de x à quarta.
E aí a derivada de x² eu faço a regra de derivação de polinômios, o 4 cai multiplicando e perde uma unidade, fica 4x, e aí 4 menos 1 é 3, então 4x². Isso vezes o g é quem está embaixo, então vezes seno de x. Menos quem está em cima paradão, ou seja, menos o próprio x², vezes a derivada de quem está embaixo, que é a derivada do seno, que é o próprio cosseno. E vai ser isso tudo sobre quem está embaixo ao quadrado. Então é isso tudo sobre seno ao quadrado de x. Ficou feio e ficou grande, mas é isso mesmo, tá? Vamos aqui ver esse outro exemplo. Aqui, de novo, eu vou ter quem está em cima, eu vou chamar de f, e quem está embaixo eu vou chamar de g. O meu y', seguindo a regrinha, vai ser igual a barrona de divisão, f', derivada de e elevado a x, dá o próprio e elevado a x. G é quem está embaixo parado, x². Menos, lembrando que tem esse menos, o f, que é quem está em cima parado sem derivar, vezes a derivada de quem está embaixo. A derivada de quem está embaixo é a derivada desse polinômio. Dá um peteleco no 2, ele cai multiplicando e perde uma unidade, vira 2x. Isso tudo sobre o g², x² ao quadrado da x². Se eu quiser pôr esse cara todo em evidência, já que eu tenho termos de x aqui, termo de x aqui e um polinômio aqui embaixo, eu posso colocar em evidência, ele fica assim, ó. É elevado a x sobre x², x menos 2. E essa é a minha derivada, tá? Então agora, no meu próximo exemplo, eu vou começar a enrolar um pouco mais. Por quê? Porque isso aqui é bem capaz de cair, tá? Aqui eu vou ter que fazer uma mistureba de regras. Eu vou ter que usar tanto regra do produto quanto regra do quociente, porque eu tenho um produto de funções de x sobre uma outra função de x. Então, olha só que doideira. Como eu vou usar essas duas regras, eu vou deixar aqui elas bonitinhas do lado, tá? Quando for assim, a gente tem que começar pela regra do quociente, tá? Porque aí depois a gente vai ver que a gente vai acabar caindo numa derivação de produto aqui em cima. Então, vamos usar a regra do quociente primeiro. A regra do quociente diz que quem está em cima é o f e quem está embaixo é o g, tá? Então, meu y' vai ser igual a... Vou precisar dessa barreirona, então já vou escrever. Ela vai ser igual, ficou um pouco torto, vai ser igual a f', que é quem está em cima. Quem está em cima é isso tudo, então vai ficar x² vezes seno de x. Isso tudo derivado, por enquanto vamos deixar indicado, vezes quem está embaixo, que é o g, então vezes ln de x. Menos quem está em cima, que é o meu f. Quem está em cima é o x² vezes o seno, vezes a derivada de quem está embaixo. A derivada de quem está embaixo é a derivada de ln de x, que dá 1 sobre x. Isso tudo sobre o quadrado de quem está embaixo. Show de bola. O que falta aqui para a gente fechar com chave de ouro? Aqui é uma função. Aqui que é uma operação. Eu ainda tenho que fazer essa derivada para poder fechar com chave de ouro. E essa derivada cai num produto. Tá vendo? Eu tenho x² vezes seno. Aqui que eu uso a regra do produto. Então, vou fazer essa derivada aqui nesse post-it, tá? x² vezes seno de x. Usando a regra do produto, esse aqui vai ser o meu f e esse aqui vai ser o meu g. Isso vai dar f', é 2x, a gente já fez. Regra do peteleco, 2 cai aqui, perde uma unidade. E repito o seno, 2x, seno de x. Somo agora com f, que é o x² paradão, vezes a derivada do g, que é a derivada de seno. E a derivada de seno vai ser cosseno de x. Então, no lugar dessa derivada aqui, eu vou colocar isso tudo. Então, se eu for colocar isso tudo aqui, eu fecho a minha questão e ela vai ficar assim, tá? Isso aqui dentro do colchete é o resultado dessa derivada, esse ln é esse ln, esse ln ao quadrado é esse ln ao quadrado, e aqui desse lado eu só cortei, tá? Esse x² cortou com esse x, sobrou x vezes seno. Então, a derivada no final das contas é aqui. Ela fechou, não tem mais operação nenhuma para fazer. Viu só que às vezes a gente vai precisar misturar regras de derivação, tá? Então, vou tirar esses recortes aqui, que eu vou precisar depois, e vamos começar a falar sobre regra da cadeia. Então, bora lá falar de regra da cadeia. E aí, para falar de regra da cadeia, eu vou lembrar o seguinte. Aqui eu não tenho cosseno de x, não tenho tangente de x e não tenho ln de x. Eu tenho cosseno de alguma função, tangente de alguma função e ln de alguma função. Então,
Então, os 3 casos, exemplo, que a gente vai falar de regra da cadeia, são casos que eu tenho uma função dentro da outra. E essa é a dica para a gente saber quando que tem que usar a regra da cadeia. Se eu tenho uma função dentro da outra, pum, regra da cadeia. Beleza? E aí a regra da cadeia, ela é assim, tá? Vamos ler ela. F de x é uma função e g de x é outra. Mas no caso, eu tenho f de g de x. Ou seja, o g de x está no lugar do x da f. Ela é uma função dentro da outra. Qual que é o caso aqui? O x ao cubo está no lugar do x. Então, quem é o g? É o x ao cubo. E quem é o f? É o cosseno. Beleza? Então, a gente vai ter que identificar quem é a função mais de dentro e quem é a função mais de fora. Porque a regra da cadeia, ela usa isso. Então, a derivada vai ser a derivada de quem está por fora sem mudar o argumento, ou seja, não é f' de x, é f' de g de x, vezes a derivada do argumento. Como isso aqui é um produto, você pode fazer da ordem que você quiser, tá? Tanto faz, você pode fazer o g' primeiro e multiplicar pelo f' de gx, tá? Não importa. Vamos fazer o seguinte, vamos usar no jeito que está o post-it mesmo, o recorte. Vamos lá, quem é que está mais por fora aqui? Quem está mais por fora é o cosseno. Então, como mais por fora é o f de x, já dá para identificar. Meu f de x é o cosseno de x, que é a função mais por fora. E quem que é o g? O g é quem está mais por dentro. O g vai ser o x ao cubo. Em todos os 3 casos aqui, o código de cores ajuda a gente, tá? Dá pra gente ver. Porque a função de dentro está sempre em azul. Mas a sua prova vai vir numa única cor, né? Então a gente vai ter que treinar bastante para não depender desse código de cores. Já que o código de cores está ajudando a gente, eu já vou completar aqui nos outros carinhas, que o f de x, a função mais de fora, nesse caso é a tangente de x. E nesse caso a função de dentro, a mais interna, é o 3x. E aqui eu vou ter que o f de x é o ln de x, a função mais externa, e o g de x é a função mais interna, x ao quadrado mais 3. Vamos lá. Vamos começar com esse cara. Eu quero f' de g de x, então eu preciso derivar f. A derivada de f é derivada de cosseno. Então, meu y' vai ser derivada de cosseno, que é menos seno, só que não é menos seno de x, é menos seno de g de x, então é menos seno de x ao cubo. Tá vendo? Eu derivo quem está por fora e não mudo o argumento e multiplico pela derivada do argumento, que é a g'. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, regrinha do peteleco. O 3 cai multiplicando, perde uma unidade, vira 3x ao quadrado. Então, fechou. Esse é meu y'. Vamos agora para o do meio. O do meio, y', vai ser o quê? Vai ser a derivada do f, ou seja, derivada de quem está por fora. Derivada de tangente de x é secante ao quadrado. Só que não vai ser secante ao quadrado de x, vai ser secante ao quadrado de g de x, porque é quem está aqui dentro. Então vai ser secante ao quadrado de 3x, vezes a derivada do argumento. Derivada de 3x, galera, é 3. Beleza? E para fechar, a gente vê esse último exemplo. E eu vou ter y' é igual a derivada de quem está por fora. Então a derivada de f de x é 1 sobre x. Só que, de novo, não é 1 sobre x, é 1 sobre g de x. G de x é x ao quadrado mais 3. Então isso aqui vai dar 1 sobre x ao quadrado mais 3. Isso tudo vezes a derivada do argumento. Derivada de g de x, como derivada de constante é zero, basta só derivar o x ao quadrado. E aí a gente já fez. Deriva aí o x ao quadrado, dá 2x. E é isso aí. Fechamos esses casos aqui de regra da cadeia. Mas existem casos ainda um pouquinho mais enrolados, que são casos que, na verdade, a gente tem 3 funções, uma dentro da outra. Olha só que doideira. Olha só. A gente quer identificar 3 funções aqui. Então, na verdade, como temos 3 funções dessa vez, nós vamos ter uma função mais interna, outra do meio, e vamos ter também uma função mais externa. Como que a gente identifica isso? Olha só, eu tenho seno ao quadrado de 3x. Como 3x está dentro do seno, eu já posso pensar que o 3x é a função mais interna. E como ele está imediatamente dentro do seno, a mais interna vai ser a seno de x, tá? Só que o seno está sendo ao quadrado. Então, quem é a mais externa? É o x ao quadrado. Em papelzinho, para ficar mais fácil, eu tenho o seguinte. Eu vou ter f de g de h de x, porque o h está dentro do g, seno de 3x, e o seno de 3x está dentro do f, porque é o seno de 3x ao quadrado, tá? Então, achamos as funções de dentro, de fora, que é o f, do meio e de fora. E de dentro. De fora, do meio e de dentro, beleza? Nessa ordem. Mais externa, do meio, mais interna. E a gente vai precisar, a gente já viu que a gente vai precisar da derivada de cada uma delas, então já está aqui.
Derivada de polinômios a gente faz, e aí derivada de seno é derivada de uma função trigonométrica, vai dar cosseno. Então, como que a gente faz para derivar? Vamos usar a regra da cadeia. A regra da cadeia, o que eu fazia? Eu pego a função inteira e derivo sem mudar o argumento. Só que isso vale para a mais externa primeiro. Qual que é a mais externa? A mais externa é x ao quadrado. Então vai dar 2x. Só que não é 2x, é 2 vezes seno de 3x, que 3x é o argumento. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Então, deriva a mais externa, vai dar 2 vezes o seno de 3x. E multiplico pela derivada do argumento. A derivada do argumento é a derivada de seno de 3x. Então, vai dar seno de 3x. Beleza? Viu o que aconteceu aqui? A gente derivou primeiro quem estava mais por fora. Quem estava mais por fora era o x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. Só que eu troco o argumento x por quem estava antes, que era o seno de 3x. E multiplico pela derivada do argumento. Só que o que acaba acontecendo aqui? A gente acaba precisando fazer uma outra regra da cadeia, porque aqui eu também tenho uma função dentro da outra. Só que agora é só o g e o h. Eu repito a ideia. Isso vai dar 2 seno de 3x, isso aqui por enquanto eu estou só repetindo, vezes a derivada desse cara aqui. Derivada desse cara como que é? Eu derivo quem está por fora sem mudar o argumento. Então, derivada de seno é cosseno, vai dar cosseno. Mas como eu não posso mudar o argumento, eu mantenho 3x e multiplico pela derivada do argumento. Só que o argumento agora é só o 3x. E aí a gente finaliza isso para 2 seno de 3x vezes cosseno de 3x vezes 3. Fechou, tá? Essa é a derivada. A gente pode generalizar esse resultado para 3 funções dessa forma. Se eu tenho um f de g de h de x, eu vou fazer uma primeira regra da cadeia, então vai ficar f' de g de h, e a gente pode checar isso aqui se a gente olhar, olha só. F' é 2x de g de h. G de h quem é? Seno de 3x. Olha só. F' de g de h tá logo aqui. Beleza? Então eu troco o x aqui pelo g de h. G' de h, eu vou pegar o g' aqui e dentro, no lugar do x, eu coloco o h. Vai dar cosseno de 3x. Olha quem tá aqui. Cosseno de 3x. E a h' de x já tá aqui, que é o 3. Que essa é a minha última parcela. Então tá aí generalizado o resultado para 3 funções. Se tivessem mais funções, a gente ia continuar fazendo. Beleza? A ideia é essa. Vamos fazer mais um exemplo de 3 funções antes da gente começar a fazer exemplos sem dizer de qual regra que a gente está trabalhando. Vamos misturar depois as regras. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Nesse exemplo, vamos escolher então quem vão ser as minhas funções. Olha só, o e já dá para ver que ela é a função mais externa, tá? Porque o e é elevado a alguma coisa. Então eu vou chamar minha função mais externa de f de x e vai ser o meu e elevado a x. Agora, quem é a função do meio? Como eu tenho cosseno de ln, a função do meio vai ser a cosseno de x. F de g. O g vai ser então o cosseno de x. E a função mais interna é quem está dentro do cosseno. Então, o meu h, que vai ser a minha função mais interna, é ln de x. Lembra que a gente acabou precisando usar as derivadas de todos eles? Então, daqui eu já vou destacar e vou puxar para baixo, porque eu vou derivar esses carinhas. Derivando eles, eu tenho f' de x é derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. G' de x é derivada de cosseno, que é menos seno. E h de x, a derivada de h de x, é 1 sobre x, porque h é ln. Então, estão aí as minhas derivadas. E agora, eu vou usar a regrinha que a gente viu para 3 funções e vou repetir elas aqui. Qual que vai ser o meu resultado? O meu resultado vai ser f' de g de h. E quem é f'? F' é e elevado a x. Só que eu vou trocar o argumento por g de h. Então, vai dar e elevado a cosseno de ln. Olha que doido, por enquanto nem mudou cosseno de ln de x. Isso vezes g' de h de x. G', quem é? É o menos seno. Então, menos seno.
Só que menos seno de quem? Menos seno de h de x, então menos seno de ln de x. E isso, para fechar com chave de ouro, vezes o h', que já está logo aqui de cara, vezes 1 sobre x. E essa aqui é a minha derivada. Fechou, tá? Ela ficou bem grande, bem doida, mas é isso aí mesmo. Vamos agora partir, vamos ver 3 exemplos em que a gente vai treinar as regras, mas nós não vamos ver exatamente em que caso cai, porque a gente precisa saber olhar para a função e ver assim, vou precisar usar a regra da cadeia, ou vou precisar a regra do produto, ou é a regra do quociente. Temos que saber olhar e identificar, tá? Então vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho raiz de alguma coisa bem doida. Então, já que eu não tenho raiz de x, já dá pra ver que eu vou precisar no mínimo da regra da cadeia, tá? E quem é essa coisa doida aqui? Essa coisa doida é x vezes seno de e elevado a x. Então já deu pra ver também que eu vou precisar da regra do produto, porque eu tenho um produto de funções aqui. E esse seno de e elevado a x também não é uma função pura, é uma função modificada. Não é seno de x, é seno de e elevado a x. Então eu vou ter que usar a regra da cadeia de novo. Então já deu pra ver que eu vou ter que usar 3 regras, né? 2 diferentes e uma eu vou ter que usar 2 vezes. Vamos lá fazer isso. Para começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever esse cara de uma forma que é mais fácil na hora da gente derivar. Eu vou escrever isso como x vezes seno de e elevado a x, isso tudo elevado a 1/2, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Só que isso ajuda a gente a identificar qual que é a função mais externa. A função mais externa vai ser x elevado a 1/2, beleza? Então, o meu y' vai ser, derivando a função mais externa, vai ser, eu derivo um x elevado a 1/2, como é que eu derivo? Eu dou um peteleco, 1/2 cai multiplicando, seria 1/2 de x, mas não vai ser 1/2 de x, porque eu tenho um argumento aqui que eu não posso mudar na regra cadeia. Então vai ser 1/2 dessa coisa grande toda aqui, 1/2 de seno de x, seno de e elevado a x, isso tudo elevado a 1/2 menos 1, que dá menos 1/2. Vezes, como eu tenho que usar uma regra da cadeia, a derivada do argumento, x vezes seno de e elevado a x. E aí, para derivar esse cara aqui, eu posso usar uma regra do produto. Olha a regra do produto aqui. Se eu chamar esse aqui de f e esse aqui de g, eu vou ter y' é igual a 1/2 de x vezes seno de e elevado a x, por enquanto eu estou só repetindo, elevado a menos meio, vezes derivada de f. Derivada de x dá 1, só que eu multiplico 1 por g. Então vai ser só o seno de e elevado a x. Mais o f, que é o x, vezes a derivada do g, que é a derivada de seno de e elevado a x. Ok, aqui que entra o caso em que eu tenho que usar a regra da cadeia de novo, porque agora eu não tenho uma função pura aqui, não é derivada de seno de x, é derivada de seno de e elevado a x. Então eu vou chamar o seno, que é a função mais externa de f, e o e elevado a x, que é a função mais externa de g, mais interna de g. Usando a regrinha, eu tenho y' é igual a 1/2 de x vezes seno de e elevado a x, de novo, só repetindo por enquanto, vezes seno de e elevado a x, mais x vezes... Vamos lá, derivando quem está mais externo, a derivada de seno é cosseno. Só que eu não posso mudar o argumento, olha só, o g mantém aqui. Então vai ser cosseno de e elevado a x, vezes a derivada do argumento. E a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E fecha o colchete e acabou. Essa última linha aqui já é a resposta final. Vamos agora para o nosso penúltimo exemplo, em que eu tenho esse cara aqui. Esse cara aqui eu nem vou precisar misturar regras, porque eu tenho uma função de x vezes outra função de x. Então, apesar dessa função ser definida por uma soma de funções, não preciso me preocupar com isso. Só a regra do produto é o suficiente aqui, galera. Então, eu vou fazer o seguinte, antes de eu começar a derivar, eu vou reescrever essa função de uma forma que vai ficar mais fácil de derivar. Eu vou tirar essas raízes e colocar elas como polinômios, tá? Porque quando eu faço isso, fica mais fácil de derivar. A mesma coisa que a gente fez da outra vez. Raiz cúbica é a mesma coisa que 1 sobre 3. X elevado a 1 sobre 3. O elevado a x fica igualzinho aqui, vezes o 3x à quinta, mais x elevado a 1/4, tá? Eu só escrevi por enquanto.
eu vou usar a regra do produto, vou deixar ele aqui, e vou chamar isso tudo aqui de F e isso tudo aqui de G. Como que vai ficar meu H'? H' vai ser, então, derivada do F, então a derivada desse colchetão enorme aqui. Vamos lá, vamos derivar. Aqui, ó, x elevado a 1/3. 1/3 cai multiplicando, vezes x elevado a 1/3 menos 1, isso vai dar menos 2/3. Beleza? Isso mais a derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Como esse é o f', eu vou ter que multiplicar ele pelo g. Então, vou multiplicar por esse cara sem mudar ele. Vezes 3x² mais x². Agora, eu vou somar isso tudo mais com o fg'. Então, eu vou manter quieto esse meu primeiro colchete, ficar x elevado a 1/3 mais e elevado a x. E vou multiplicar pela derivada desse cara agora. Isso vai dar derivada de 3x², 5 cai multiplicando, só que já tenho 3, então vira 15. 3 vezes 5 dá 15, vezes x elevado a 5 menos 1, porque perde uma unidade, x². Mas, aí agora eu faço de novo aquela regrinha do peteleco, o 1/4 cai multiplicando, vezes o x elevado a 1/4 menos 1, dá menos 3/4. E fechou. Acabamos ficando com 4 parcelas assim, mas aí a gente só precisou usar a regra do produto, tá? Derivado, então. Vamos para o nosso último exemplo, que é esse aqui. Aqui eu vou ter que usar dois exemplos. Como eu não tenho nem a tangente de x, como eu tenho a tangente de x, né? Não tenho a tangente de x, eu vou ter que usar uma regra da cadeia, porque eu tenho tangente de alguma outra coisa diferente do x. Essa função é uma função tangente modificada, tem alguma coisinha aqui dentro. Então, já deu para ver que a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Só que na regra da cadeia eu tenho que acabar derivando o argumento. E aí, para derivar esse cara aqui dentro, como eu tenho aqui uma divisão de polinômios, não tem jeito, eu vou ter que usar a regra do quociente. Então, são duas regras que a gente vai usar nessa ordem. Deixa eu ver se eu consigo colocar elas assim. Acho que vai ficar legal, vai ficar bonito se eu fizer assim. Vou colocar a regra aqui e a regra aqui. Vou começar com a regra da cadeia. O meu y' vai ser quem? Vai ser a derivada de quem está por fora, que é a tangente. Derivada de tangente é secante ao quadrado. Mas não é qualquer secante ao quadrado, eu tenho que manter o argumento, que é o meu g aqui. Beleza? É quem está aqui dentro. Então vai ser secante ao quadrado dessa cosaiada toda aqui, de x² menos, mais x menos 4 embaixo, e em cima 3x menos 1. E vou multiplicar isso tudo pela derivada do argumento. Então, multiplicar isso tudo pela derivada de 3x menos 1, x² mais x menos 4. Então, agora a gente passa para outra regra e termina a derivação. Meu y' vai ser, então, igual a secante ao quadrado, por enquanto eu estou só reescrevendo, 3x menos 1, x² mais x menos 4. Isso tudo vezes, e aí vou colocar aqui bem grandão, porque eu sei que eu vou precisar desse espaço. Regra do quociente agora. Quem está por cima derivado? É derivado de 3x menos 1. Derivada de 3x menos 1 é o próprio 3. Vezes quem está por baixo. Então, 3 vezes x² mais x menos 4. Isso menos quem está por cima, que é o 3x menos 1. 3x menos 1. Vezes a derivada de quem está por baixo. Derivada de quem está por baixo é a derivada desse aqui, ó. E aí, ó, deriva 4 dá 0, deriva x dá 1 e deriva x² dá 2x. Vai dar 2x mais 1. Esse cara todo sobre quem está por baixo ao quadrado. Não precisa fazer mais que isso, tá? Vai dar muito trabalho, não precisa nem abrir esse quadrado. Tá bom assim, tá? Fechamos, então, essa derivação. E olha, ó, fechamos esse módulo, tá? Por enquanto é isso que a gente tem para falar sobre regra de derivação. Bebe uma água agora, faz uns exercícios, tá? Faz os exercícios aqui embaixo. Eu vou ficar te esperando no próximo módulo. Quando você estiver bem tranquilo e bem relaxado, você parte para lá, tá? Fui!